Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam sendo abençoadas e edificadas aqui no estudo do livro de Atos. E hoje, meninas, a gente chega ao capítulo 9. Nossa, como tá passando rápido, né? Eu sempre acho que passa tão rápido e a gente já aqui, já em Atos, então cada dia uma coisa nova, mas não tem como a gente já começar no capítulo 9 sem fazer uma pequena referência tanto aos capítulos 7 e 8. Porque vocês vão se lembrar que o capítulo 7 fui eu que falei. E a gente falou ali sobre a morte de Estevão, e nós falamos que as vestes daqueles que o apedrejaram, elas foram depositadas aos pés de um moço, de um jovem chamado Paulo. Lembra que eu falei isso? Falei, guarda essa informação porque ela vai ser muito útil nos próximos capítulos, A gente viu que esse jovem, ele estava ali e ele assistiu tudo que foi feito. Ele viu Estevão sendo apedrejado, ele viu Estevão falando que os céus estavam abertos, que ele via o Filho do Homem, que ele estava vendo Jesus, a destra do Pai. Ele viu e ouviu tudo isso. E aí a gente chega ali no capítulo 8, que é o capítulo de ontem, que foi muito bem falado pela minha amiga Simone, e que novamente também faz referência aqui, falando que a igreja, ela crescia e ela continuava sendo perseguida, e no versículo 3 diz que Saulo, porém, assolava a igreja. Gente, assolar é um verbo muito forte. Ele acabava mesmo, ele não tinha piedade, ele era carrasco da igreja. Ele chegava e ele entrava nas casas, assolando com todo mundo. Não estava nem aí se era homem, se era mulher, se fosse os cristãos, que até aqui ainda não eram chamados cristãos, se fosse seguidor de Jesus, ele pegava todo mundo e chilindró, cadeia nesse povo, porque estava indo contra aquilo que ele acreditava. Mas agora sim, a gente vai entrar propriamente aqui no capítulo 9. Bora pra Bíblia, porque hoje tem versículo demais. Eu vou até tentar não ler muito, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Mas aqui no capítulo 9... diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, o que a gente vê? A gente vê que Saulo, que estava assolando a igreja, ele vai até o sumo sacerdote, ele vai pedir cartas, ele vai pedir ali um documento que liberasse, não sei se é a palavra correta, dizer, ou autorizasse, isso, melhor assim, que desse autorização para que ele fosse até Damasco, para ir prendendo todo mundo que ele achasse ali, no meio. Quem eram esses? Agora a gente vai ver aqui no versículo 2 ainda, dizendo os que eram do caminho. Esta é a primeira vez que a gente vê essa menção, as pessoas que seguiam a Jesus serem chamadas de os que eram do caminho, porque até aqui eles não eram chamados de cristãos. A gente vai falar depois sobre onde é que eles passam a ser chamados de cristãos, mas aqui é a primeira vez que nós vemos essa referência, os do caminho. Gente, por que eles foram chamados de os do caminho? Porque eles eram seguidores de quem? De Jesus. E quem que Jesus? Vocês vão lembrar, você que está comigo desde lá, lá de João, a gente falou muito bem sobre isso, que Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é aqui que a gente vê os cristãos, nesta época aqui da igreja primitiva, sendo chamados de os do caminho, exatamente por causa dessa referência que Jesus faz a ele ser o caminho. Então, Saulo, tem que me atentar aqui ao nome, Saulo, que era um perseguidor da igreja, desses os do caminho, ele vai até o sumo sacerdote, pede uma autorização para ir até Damasco, porque o que aconteceu com a morte de Estevão? Os discípulos, os apóstolos em si, eles ficaram em Jerusalém. Mas o povo, que eram esses
os do caminho, né, que estavam aceitando esse caminho novo, rejeitando a religião judaica, porque eles estavam entendendo que Jesus, um judeu, veio como Messias para trazer salvação. Esses os do caminho, eles se dispersam, eles vão para Samaria, eles vão para a Judéia, e ali começa a se espalhar, começa a crescer essa igreja, a crescer os do caminho, né? Os novos cristãos. E aí Saulo tá muito bravo e quer, não, me dá autorização que eu vou perseguir esse povo. Não basta apenas perseguir aqui em Jerusalém, eu vou até Damasco. E Damasco não era muito pertinho, não. Mais ou menos 200 quilômetros de Jerusalém. Damasco era a capital da Síria. Então, 200 quilômetros de Jerusalém. Meninas, mas 200 quilômetros naquela época não é igual 200 quilômetros hoje, que a gente pega o carro em 2 horinhas, né? Tá ali 2 horinhas e pouco. Não, era uma boa caminhada ou uma boa jornada. Por isso que muitos estudiosos dizem que eles estavam a cavalo. Aqui não vai fazer referência a cavalo não, mas acredita-se, né, que não se fazia uma viagem tão longa assim a pé. E ainda mais porque Saulo era uma pessoa, era um fariseu, um mestre da lei, ele tinha os seus meios, né, ali ele tinha os seus custos custeados, ele não era simplesmente, vamos mandar, não. Então acredita-se. E por que eu tô falando isso? Porque vai ter uma informaçãozinha aqui que a gente aumenta, não é que diga aumenta, a gente coloca, a gente imagina, né? Lembra que eu gosto de falar, vem comigo, entra aqui na minha cabeça, vamos imaginar, porque tem coisas que não está sendo colocada aqui na Bíblia, mas a gente tem que imaginar, mas como que ele chegou lá? Como que foi? Como que era? Porque era o costume, a gente vai por documentos, como que eles andavam, quando era uma comitiva, então, por isso. Mas bora aqui pra Bíblia que vamos ver o que acontece. Aqui já no versículo 3 diz que aí ele pega essa autorização, né? E seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu me persegues? Então ele já estava bem pertinho, que já fala que ele estava aproximando de Damasco. Ele ouve uma voz, né? Primeiro tem uma luz. Eu nem vou entrar a horário, nada, porque essa conversão de Saulo, ela é falada 3 vezes aqui no livro de Atos. Se eu não me engano, é no capítulo 22 também. Aqui é falado por Lucas, que Lucas está contando. E depois, no capítulo 22, é o próprio Paulo. E no capítulo 26 também é o próprio Paulo. E aí vai ter mais questão de hora, de tudo. E talvez aí a gente entre um pouquinho mais profundo nesse aspecto. Mas aqui diz que ele estava chegando perto de Damasco. E uma luz, né? Olha só o que diz aqui, ó. Chegando bem pertinho de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então não foi algo que foi acontecendo, foi pá! De uma vez, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele escuta uma voz. E essa voz vai perguntar para... Primeiro vai repetir o nome dele, né? Vai dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele vai perguntar: quem és tu, Senhor? Ele vê a luz, ele ouve a voz, mas ele não sabe quem é que estava falando com ele. Aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? E essa voz, né, vai responder para ele: sou eu, Jesus, a quem você me persegue. Então uma coisa que a gente tem que parar aqui foi, de repente, ele já entrando ali na cidade, já pertinho de entrar na cidade de Damasco, para cumprir ali o que aquela autorização lhe dava, que era o direito de entrar e assolar com os cristãos. Uma luz subitamente aparece. Dentro dessa luz tem uma voz e ele vê, né, ele escuta essa voz perguntando: por que tu me persegues? E quando ele diz: quem és tu? A voz responde para ele: sou eu, Jesus. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que parar é:
Saulo, atenta ao nome, Saulo. Saulo estava perseguindo Jesus, aqui diz que ele estava perseguindo a igreja, mas olha só o que Jesus responde para ele. Saulo, você está me perseguindo, porque quando a igreja do Senhor é perseguida, o próprio Jesus é perseguido. Gente, Jesus leva pro pessoal, porque nós, a igreja dele, quando sofremos perseguições, ele sofre conosco. Ele não diz, Saulo, Saulo, você está perseguindo a minha igreja. Ele diz, não, ele diz, por que você me persegue? Porque Saulo, ao perseguir a igreja de Jesus, perseguia o próprio Jesus. Aí aqui, no versículo 7 diz que os companheiros de viagem, de Saulo ficaram emudecidos. Eles ouviram a voz, mas eles não podiam ver nada. Então Saulo se levantou, Eu acho que eu não falei que ele caiu por terra, diz ali, onde é que diz que... Ah, sim, no versículo 4 diz que ele cai por terra ao ouvir a voz. E então ele se levantou. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão daqueles que estavam com ele, o levaram, Aqueles que estavam com ele o levou até Damasco. Aí por que eu digo aqui? Muitos estudiosos dizem que ele literalmente caiu do cavalo, porque não tinha como ele estar fazendo essa viagem a pé. Mas aqui não tem cavalo na Bíblia, então por isso que eu falei aqui no comecinho que a gente deduz que ele estava a cavalo. Então, se ele realmente estivesse como era de costume, ele literalmente cai do cavalo. Ao cair em terra, ele ouve tudo isso que Jesus está falando com ele, e aí quando ele se levanta, ele tá cego, ele não vê nada, ele tem que ser guiado pelas pessoas que estavam com ele. E aí vai dizer aqui que ele esteve 3 dias sem comer e sem beber. Ele ficou cego durante 3 dias, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Aí a gente já pula aqui pro versículo 10, que diz, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Meninas, não é o Ananias de Safira não, que a gente viu lá no capítulo 5, é outro Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. A gente já vê como Ananias era uma pessoa de intimidade com Deus, quando ele ouve a voz, Visão, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Eu falo que o vídeo não vai ficar grande, mas não tem como, aí tem coisinhas que a gente tem que voltar. Paulo teve uma aparição, Jesus aparece para ele. E aqui Ananias foi uma visão. Visão é algo que está dentro da cabeça, que a gente está tendo uma visão aqui. E a aparição vai além. Tanto é que as pessoas que estavam ao lado de Saulo, elas não viram, mas elas ouviram. Saulo teve algo diferente. Então, visão e aparição são coisas diferentes. Para Ananias, foi uma visão. E Ananias, quando ele ouve a voz de Deus, ele já se coloca à disposição. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer? Estou aqui à sua disposição. E aí no versículo 11 diz, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por um Saulo apelidado de Tarso, pois ele está orando. E aí, gente, eu quero chamar uma atenção, porque eu acho assim, Deus incrível. Tem GPS melhor que Deus? Olha só o que ele fala. Ele dá a rota certinha. Olha, você vai na rua chamada Direita, na casa de Judas. Porque naquela época não tinha assim, rua tal, número tal, casa tal. Não era bem assim. Vai na rua chamada Direita, na casa de Judas, que ali você vai encontrar Saulo de Tarso. Por que era de Tarso? Porque era a cidade de onde ele era. Ele era judeu, mas ele não era de Jerusalém, ele era da cidade chamada Tarso. E você vai encontrar esse Saulo orando. E aí, meninas, a gente também tem que parar para pensar, porque quando Saulo cai do cavalo, ele, talvez, hipoteticamente, quando ele cai por terra, que ele tem essa aparição, que ele vê Jesus, que ele ouve a voz, ele vai para esse lugar conduzido pelas pessoas que estavam com ele.
Ele fica jejuando durante 3 dias e ele fica orando. Senhor, e agora? E agora o que eu vou fazer? Eu imagino ali, agora a minha cabecinha aqui, né? Orando, Senhor, e agora? Para onde que eu vou? Agora eu tô cego, além de tudo eu não tenho visão mais. Mas ao mesmo tempo, Deus vai ao encontro de Ananias e dá toda a direção, né? Meninas, quando Deus nos dá uma direção, Ele dá uma direção precisa. A gente que às vezes não sabe ler o GPS de Deus, porque não tem GPS melhor do que Deus. Ele fala especificamente, é assim e é assado. É a rua direita na casa de Judas. E aí Ananias, que eu acho muito bom o que Ananias faz. E aqui no versículo 13 diz que Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o nome do Senhor. Então a fama de Saulo já tinha chegado em Damasco, porque também o reino de Deus já tinha chegado em Damasco através daqueles que se dispersaram, né? E Ananias, meninas, Ananias não está sendo rebelde, que, ai Senhor, mas você não sabe quem que é Saulo? Você acha que Ananias não sabia, que Deus sabia quem era Saulo? Ananias aqui, pra mim, mostra uma intimidade de Ananias com Deus. Ele simplesmente está tendo uma conversa com Deus, não necessariamente sendo rebelde. Então, às vezes, a gente também acha que a gente não pode questionar Deus, a gente não pode chegar para Deus e falar as coisas que estão no nosso coração. Não, a oração é isso. E nossa conversa com Deus é a gente chegar, abrir, questionar Deus, mas por quê? Não porque o Senhor está fazendo, mas me faça entender, porque eu não entendo. E é exatamente isso que Ananias está fazendo aqui. E aí, olha só. No versículo 15, Deus fala: Mas o Senhor disse, vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Meninas, e Saulo vai sofrer. Saulo vai sofrer pelo nome de Deus. E vou logo adiantando, para você que não sabe, vai sofrer, não é pouco não, vai sofrer muito mesmo. Então Ananias foi entrando na casa de Saulo e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente eles caíram dos olhos como escamas, e tornou a ver, a seguir, levantou e foi batizado. Então a primeira coisa que eu tiro aqui, quando Ananias ouve Deus falando, Ananias aí, Deus explicando, não Ananias, esse aí é vaso importante para mim e ele vai sofrer pelo meu nome. Ananias aí não questiona não, aí Ananias não debate, que aí seria rebeldia. Ananias simplesmente obedece e vai. E quando ele entra na casa onde Saulo estava, ele já chama Saulo de quê? Irmão, Saulo, irmão. Ele não vê Saulo como um inimigo, ele não vê Saulo mais como aquele que perseguia. Ananias já entendeu o recado de Deus, não, ele é importante para mim e eu apareci para ele, então a partir de agora ele é seu irmão. Ananias não questiona, já chega chamando a Saulo de irmão, impõe as mãos sobre ele e fala: olha, eu vim da parte desse Jesus que te apareceu aí no caminho. Ele impõe as mãos sobre Saulo, as escamas dos olhos, por isso que eu falo: Senhor, tira as escamas dos meus olhos, porque aqui eram escamas mesmo, elas caem por terra, os olhos de Saulo são abertos e ele imediatamente é cheio do Espírito Santo, que é o que faz a diferença na nossa vida, e ele é batizado. Meninas, olha só, aquele mesmo Saulo que estava ali, né, que as vestes dos que apedrejaram Estevão chegam aos seus pés. Eu acho que ele já estava ali incomodado, seu coração já estava contrito, ele seguindo um rito, tentando acabar com os do caminho, mas ali ele não tinha paz, porque as vestes daquele que apedrejaram Estevão o incomodou. Ali eu acho que o Espírito Santo já começa a trabalhar na vida dele. De repente ele, no caminho de Damasco, ele cai por terra, que seja do cavalo ou não, cai por terra, vê Jesus, ouve a voz, fica cego. Um outro homem, Ananias, vem, põe as mãos sobre ele, as escamas dos olhos caem, ele passa a ver e imediatamente ele é batizado.
E aqui nos versículos 20, dos versículos 20 em diante, fala que ele logo pregava nas sinagogas, afirmando que Jesus, né, o Messias, agora para ele, Jesus que ele tanto perseguia, porque Jesus fala, por que você me persegue? Agora ele entende que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos, porque eles não estavam entendendo, né? Tanto os judeus quanto aqueles que os do caminho, todo mundo fica. Os do caminho ficam meio com medo. E os outros, peraí, o que aconteceu com esse Saulo que agora tá doido, pirou o cabeção? Né? Porque ele estava pregando e pregando com autoridade, pregando mesmo com princípio. Aqui no versículo 25 diz: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. E aí os judeus, né, vão ficar doidos, vão procurar tentar matar Saulo, porque tá doido, esse aqui perseguia, agora ele passa a fazer parte desses do caminho, agora ele é chamado também um dos do caminho. Não tá dando ruim aqui para nós, tá dando ruim. E aqui, já no versículo 25 diz que, vamos para o 24 primeiro, porém o plano deles chegou, tá falando que eles estavam querendo matar, né? Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. Gente, primeira coisa, os seus discípulos. Gente, aqui é logo que ele se converteu, a gente não tem uma noção exata do tempo, mas Saulo se converte e imediatamente ele começa a pregar e fazer discípulos. Aí os seus discípulos, né, tentando salvar a vida dele, vai colocar ele num cesto, né? Olha a cena hollywoodiana aqui. Tá lá uma muralha, gente, as muralhas, elas eram muito altas, elas são ainda muito altas. Lá na muralha lá de Jerusalém, você vê, é muito alta. Então eles colocam ele dentro de um cesto para tirar ele da cidade, vai mandar ele para Jerusalém para tentar guardar a vida dele. Imagina, gente, olha o plano que eles têm para livrar, né, para que Saulo pudesse escapar ali de Damasco e ir para Jerusalém. E aqui ele chega em Jerusalém e aí todos os discípulos ficam ali atemorizados, porque a mesma coisa que Ananias. Peraí, mas esse aí não é aquele que estava perseguindo, que estava botando a gente no cárcere? Não é aquele que estava ali durante o apedrejamento de Estevão? Eles todos também ficaram atônitos, mas aqui no versículo 27 diz que Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes tudo que lhe passara, que o Senhor havia aparecido a Saulo no caminho de Damasco e que ele pregava ousadamente o nome de Jesus em Damasco. Então estava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com helenistas e procuravam tirar a vida dele. Então ele encontra com os apóstolos e ali Barnabé, um dos apóstolos, né, entra, Barnabé explica para os apóstolos, olha o que aconteceu com Saulo. Saulo, agora ele teve um encontro no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus e agora ele está pregando ousadamente sobre o Messias. E agora ele faz parte de nós, agora ele é um dos caminhos. E aí Saulo continua pregando tanto para os gentios quanto para os judeus helenistas que estavam tentando matá-lo. Mas nisso, meninas, a igreja, ela crescia e crescia assim assustadoramente, porque eles estavam pregando com ousadia. E agora, né, a gente termina aqui essa parte da conversão de Saulo, né, que passa de algoz, né, que passa de perseguidor a ser perseguido. E por causa dessa perseguição, ele vai sofrer muito. Como nós vimos Deus falando ali para Ananias, ele vai sofrer muito. Mas este Saulo vai ter, eu não quero dar spoiler porque eu sei que muita gente aqui nem sabe quem é Saulo. Então a gente vai ver quem é Saulo daqui a pouco. Aguarde cenas dos próximos capítulos. E este Saulo tem uma função, né, um papel fundamental na propagação do cristianismo e hoje é considerado talvez o maior dos apóstolos. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Então a gente termina aqui na conversão de Saulo e a gente vê agora a cura
de Enéas, né, por Pedro, que é, eu vou tentar ler, tentar ser sucinta, porque eu acho que o vídeo já está muito grande, né? A gente vê que Pedro, passando por toda parte, desceu também aos santos que habitavam na cidade de Lida, encontrou ali um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta e arruma o seu leito. Só que eu quero chamar a atenção aqui, que Pedro curava todo mundo, agora até a sombra de Pedro curava. Ele vê esse paralítico, ele diz: Jesus Cristo te cura. Em nenhum momento Pedro chama a glória para ele, sempre levando a glória para o nome de Deus. Mas uma coisa que eu acho bem interessante aqui é que ele fala: levanta e arruma sua cama, organiza sua vida, meu filho. Agora que você tá andando, limpa, tira esses lençóis sujos, vai lavar, vai dobrar, vai passar, vai organizar a sua vida. E muitas vezes, meninas, nas nossas vidas a gente recebe as bênçãos, mas a gente continua vivendo ali na mesma sujeira, a gente não organiza, nós não organizamos as nossas vidas. E é necessário, quando nós aprendemos a andar, quando nós recebemos um milagre, a cura, que nós passamos a organizar a nossa vida para que nós saiamos daquela posição, né, de coitadinhos, de que não podemos andar, mas não só andarmos, mas andarmos no limpo, andarmos com a vida organizada para levarmos a palavra desse mesmo Deus que nos curou até outras pessoas. E aí, pulando, eu já tô acelerando aqui na minha fala, a gente vai ver que Pedro vai fazer um milagre tremendo que só Jesus tinha feito ainda, que é a ressurreição de uma mulher. Eu nem vou entrar muito aqui nela hoje, porque dá 10 horas se eu quiser ficar nela. Eu acho essa história fantástica. O nome dela é Tabita ou Dorcas, porque um era nome grego e o outro era nome hebraico, nome judeu. Então tem esses dois nomes, por isso que a gente vê. Então por isso que também dá para entender algumas pessoas com dois nomes. E aí Pedro é chamado, ela tá ali numa cidadezinha chamada Jope. Ela mora em Jope, e Pedro fica sabendo que ela estava doente, porque as próprias pessoas, né, as discípulas dela, ela era uma pessoa que tinha uma influência muito grande no reino. As discípulas chamam, ó, vem pra cá. Elas sentem ali a falta daquela mulher que morreu. E aqui vamos ver aqui que Pedro atende, foi com eles, aqui no versículo 39, tendo chegado, conduziram para o cenáculo, e todas as viúvas o cercavam chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram. Dorcas era costureira, meninas. Enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo porque já estava morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especificamente as viúvas, a apresentou viva. Isto tornou-se conhecido por toda Jope e por isso muitos creram no Senhor. Pedro, porém, ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Então, Pedro ora e manda ela se levantar, ela se levanta. Pedro chama as pessoas que estavam ali, principalmente as viúvas, né, que estavam chorando pela amiga, pela pessoa que cuidava dela, e ele a apresenta. Olha aqui, ela está viva. Gente, Pedro fazendo o mesmo milagre que Jesus fez com Lázaro. Levanta, vem pra cá, vem pra vida, trazendo vida. Aí eu fico redundante, olha João 14:12, faremos coisas maiores que ele. Pedro fazendo um milagre que era algo inimaginável. Curar paralítico, curar cegos, mas ressuscitar mortos. Mas também tem uma perguntinha que eu falei que não ia falar muito sobre Dorcas por causa do tempo, mas olha só, Pedro só chega até a casa de Dorcas porque as mulheres, né, as amigas dela, as discípulas dela, estavam ali tão com o coração partido que pede para que Pedro vá para ressuscitá-la. E será, meninas, que se isso acontecesse comigo, será que ia ter gente chorando tanto a ponto de pedir para que Pedro vem aqui ressuscitar? Então, olha a impressão, como é bom a gente ser uma pessoa que leva a palavra de Deus, não só levar essa palavra de Deus, o que eu estou fazendo, mas sermos pessoas que realmente, que nosso caráter, né, seja
transformado, que seja exemplo, que o nosso exemplo de vida seja tão grande que ao morrermos as pessoas tenham esse desejo tão grande de que nós sejamos ressuscitadas para que ainda possamos contribuir com algo mais para a vida delas. Então, meninas, hoje esse capítulo é muito grande, muito bom. Fala sobre cairmos do cavalo, que seja do cavalo ou não, cairmos por terra. E muitas de nós, para aceitarmos a Jesus de forma pura e verdadeira, muitas vezes temos que cair por terra, muitas vezes temos que sofrer com uma doença muito grande, muitas vezes temos que perder um ente querido, muitas vezes temos que sofrer uma perda financeira muito grande, muitas vezes é cair literalmente com a cara na terra, para podermos ver a luz de Jesus que brilha e ainda fala conosco, nos chamando pelo nome, porque aqui ele chama Saulo pelo nome, ainda chama 2 vezes, vem e diz, vem pra mim, vem pra mim. Então a gente vai ver nos próximos capítulos o que essa conversão fez, né, com Saulo, mas que hoje nós possamos refletir sobre essa conversão, sobre quem foi Saulo, o que ele fez, e quando perseguimos a igreja do Senhor, perseguimos ao próprio Jesus, e que nós enfrentarmos situações que nós caiamos por terra, mas caiamos por terra ouvindo a voz de Jesus, deixar que ele possa falar conosco nessas situações e ver o tanto que é importante, né, a presença dele. Primeiro que Saulo vai ser cheio do Espírito Santo e ele só vai pregar o evangelho com tanta propriedade porque ele era uma pessoa muito, muito, muito cheia do Espírito Santo. E aqui o livro de Atos, que a gente já falou lá no começo, que não é mais do que Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo. Então os atos do Espírito Santo, eles só podem ser executados na minha vida, na sua vida, se nós formos assim como Saulo, cheias do Espírito Santo. Amém? Então, meninas, que vocês, né? Eu disse meninas, olha pro plural. Meninas, que vocês sejam cheias do Espírito Santo, que vocês possam impactar as pessoas que estão ao seu lado e que não importa quem quer que seja, se vier para Jesus, imediatamente, assim como Ananias fala com Saulo, é nosso irmão. Deus perdoa todos os pecados, perdoa a todos que de coração se arrependem, tá bom? Então, por hoje é só. Tentei ser sucinta, mas já sei que não consegui. Mas fiquem firmes aqui em Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem muito, mas muito mesmo, para nos ensinar aqui no livro de Atos. Eu vejo vocês amanhã aqui no capítulo 10. Espero que vocês tenham um dia abençoado, frutífero, próspero e cheio, mas cheio do Espírito Santo, que só vem através da leitura da palavra e oração. Sim, porque Saulo, quando cai por terra, o que ele vai fazer? Ele vai passar 3 dias de jejum e orando, buscando a presença de Deus, para que ele fosse visitado pelo Espírito Santo. Então busque a presença de Deus, busque, porque se você buscar, ela vem e você será cheia do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe o seu dia e a gente se vê aqui amanhã em Atos 10.